Oi pessoal, aqui é a professora Emerite e nessa videoaula nós vamos discutir o tratamento antirretroviral. Os objetivos dessa aula são revisar a história natural da infecção pelo HIV, escrever os principais objetivos do tratamento antirretroviral, apontar as principais classes de descrever o esquema preferencial de tratamento para adultos, esquema para gestantes, esquema para indivíduos que são portadores de co-infecção HIV-TB. E com relação aos fármacos antirretrovirais, descrever seu mecanismo de ação, características importantes de farmacocinética, efeitos colaterais, contraindicações, interações mais relevantes e mais comuns. E nessa videoaula nós vamos discutir zidovudina, lamivudina, tenofovir, enfavirenz, dolutegravir, raltegravir, lopinavir e atazanavir, os dois com a associação com ritonavir. Referências para essa aula são os livros de farmacologia, do Goodman, do Golan, ainda os protocolos. Protocolo de tratamento para manejo da infecção do HIV em adultos, ele é de 2018. Nós temos um PCDT de 2022 que trata sobre a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Essa aqui vai ser a nossa referência para o esquema de tratamento em gestantes, o protocolo clínico para discussão, para a gente ver qual que é o esquema utilizado para PrEP, ele é de 2018, e o protocolo clínico para PEP, ele é um protocolo atualizado em 2021. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana foi descrita, documentada pela primeira vez em 1981 pelo CDC. E na sequência, em 1983, o HIV ele foi pela primeira vez isolado, classificado como um retrovírus da família Retroviridae do gênero Lentivírus. Existem dois tipos de HIV, o HIV do tipo 1, que é responsável pela pandemia mundial, e o HIV do tipo 2, que é restrito a alguns países da África, com relatos esporádicos em países desenvolvidos. A partícula viral ela é composta por um envelope lipídico formado aí por fosfolipídios de membrana e ancorado a esse envelope viral estão as glicoproteínas de superfície AGP120 e AGP41, que é uma proteína transmembrana. Abaixo do envelope nós temos a matriz proteica formada aí pela proteína P17 e na sequência nós temos então o capsídeo viral, formado pela proteína viral P24. O genoma do HIV é um genoma com duas fitas de RNA idênticas e associados ao genoma viral nós temos diferentes enzimas virais, transcriptase reversa, integrase e protease. Essas enzimas elas vão participar ativamente do ciclo replicativo do HIV. O ciclo replicativo do HIV ele se inicia a partir da ligação do vírus com um receptor primário na célula hospedeira, que é a molécula de CD4. Essa molécula é expressa em linfócitos T, macrófagos, células dendríticas. E além dessa ligação a esse receptor primário, o vírus ele precisa de uma ligação em correceptores, que são receptores de quimiocinas, como CCR5 ou CXCR4. Essa ligação com o receptor primário e correceptores é feita pela GP120, aqui mostrado. Na sequência dessa ligação, a GP41, a glicoproteína transmembrana, ela favorece a fusão entre as células do vírus e a célula hospedeira. E então, o RNA, as enzimas virais, o próprio capsídeo é lançado no citoplasma da célula hospedeira. Na sequência, o RNA viral, ele vai dar origem agora ao DNA viral a partir de uma retrotranscrição pela transcriptase reversa. E esse DNA viral é transportado até o núcleo e integrado ao genoma da célula hospedeira pela integrase viral, aqui mostrada. Quando essa célula hospedeira for ativada e ela começar a transcrever os seus genes, juntamente com os seus genes ela vai transcrever também os genes do HIV.
E aí nós temos, então, a formação de um novo RNA viral. Esse RNA é levado até o citoplasma, onde ocorre, então, a síntese de novas proteínas, né? A transcrição e a tradução em novas proteínas. A montagem do vírus ela vai acontecer próxima à membrana plasmática e nós temos então a montagem de novas partículas virais. Essas partículas virais vão ser liberadas da célula hospedeira a partir de brotamento e durante ou após o brotamento, algumas poliproteínas elas vão precisar ser clivadas para se tornarem ativas e ajudar na estruturação do núcleo capsídeo. E essa etapa de maturação viral é feita por uma outra enzima viral, que é a protease viral. A partir dessa maturação viral, o vírus maduro, então, está disponível para infectar novas células. A terapia antirretroviral ela é indicada e deve ter seu início imediato para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, independente do estágio clínico ou imunológico desse paciente. A TARV ela é realizada a partir da combinação de pelo menos 3 drogas pertencentes a pelo menos 2 classes de antirretrovirais. E a TARV ela é extremamente efetiva na redução da carga viral, chegando, né, à obtenção de níveis indetectáveis de RNA viral no sangue. Embora a TARV ela seja efetiva, então, nessa redução da carga viral, ainda assim ela não consegue eliminar totalmente o vírus e levar à cura. Por quê? O HIV ele tem capacidade de infectar células que não estão ativas. Portanto, o genoma viral ele não é transcrito, né? Ele não está transcrevendo os seus genes, o vírus está ali latente. Então, a partir de um determinado momento, esse vírus pode voltar, né, ao seu processo replicativo e retomar, então, a produção de novas partículas virais. Então, a TARV, embora seja eficaz para essa redução da carga viral, ainda assim ela não consegue eliminar e erradicar, curar a infecção pelo HIV. Essa associação é denominada, então, de RAT, né, terapia antirretroviral altamente eficaz, altamente ativa. E o Brasil ele foi um dos primeiros países em desenvolvimento a implantar um programa de distribuição universal de antirretrovirais na rede pública. Isso é feito desde 1996. Então, os medicamentos, o tratamento para HIV, ele é disponibilizado apenas na rede pública de saúde. Os objetivos principais do tratamento são manter essa carga viral em níveis indetectáveis, reduzir a transmissão da doença, evitar a seleção de mutações de resistência e preservar o sistema imunológico do paciente. Como nós comentamos, embora a TARV leve a essa redução muito intensa nos níveis, né, na carga viral, ela não erradica a infecção pelo HIV e tem seu uso contínuo e prolongado. A partir, né, da utilização da TARV, a infecção pelo HIV ela foi convertida de uma doença que era grave, potencialmente fatal rapidamente, em uma infecção que é crônica e controlável. Diminuiu a morbidade, a mortalidade, o número de hospitalizações, a quantidade de infecções oportunistas nesses pacientes portadores de HIV. Contudo, como são fármacos de utilização crônica, eles levam a uma série de complicações aí não infecciosas, como a dislipidemia, a resistência à insulina, a presença, né, de acidose lática, alteração da redistribuição da gordura corporal, altera o metabolismo ósseo, né? E outras anormalidades que são geradas aí pela utilização crônica da terapia antirretroviral. Com relação aos alvos farmacológicos, com base no ciclo viral que nós discutimos anteriormente, nós já vamos ter os principais alvos. Eu vou iniciar aqui a partir, então, daquele momento em que o genoma viral, as 2 fitas de RNA são lançadas, né, no citoplasma das células e elas sofrem aquela retrotranscrição a partir da transcriptase reversa. Então, aqui nós temos uma classe muito importante de fármacos, os inibidores nucleosídicos ou nucleotídicos da transcriptase reversa e aqueles que são inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa. Então, aqui os inibidores de transcriptase reversa. Na sequência, nós tínhamos aquela necessidade da integração
da fita de DNA complementar do vírus ser integrada ao genoma da célula hospedeira, formando o provírus, e essa etapa é feita por uma outra enzima, a integrase, e ela também é alvo de ação de fármacos, né? Os fármacos inibidores de integrase, como raltegravir, dolutegravir. E na sequência, nós falamos que durante a etapa de montagem, ou após a montagem, nós temos a liberação da partícula viral, mas diversas enzimas, diversas poliproteínas virais, elas precisam ser clivadas. E nós temos aqui os fármacos que vão atuar, então, inibindo essa clivagem, os inibidores de protease viral que impedem, então, essa maturação viral. Além desses, nós temos fármacos que vão atuar nas etapas mais iniciais do ciclo. Por exemplo, o T20, a enfuvirtida, que vai impedir, então, a fixação ou fusão viral. E ainda o maraviroc, que é um fármaco que tem como alvo uma proteína da célula hospedeira, o correceptor CCR5, e, portanto, ele também vai impedir essa fusão, essa ligação do vírus à célula hospedeira e o início desse ciclo. E representando novamente essas classes, com exemplos agora dos fármacos, então nós temos os inibidores nucleosídicos e nucleotídicos de transcriptase reversa. Aqui todos são inibidores nucleosídicos, com exceção do tenofovir, que é um inibidor nucleotídico de transcriptase reversa. Os inibidores não nucleosídicos de transcriptase reversa, efavirenz, nevirapina, entre outros. Os inibidores de protease viral, como atazanavir, darunavir, lopinavir, saquinavir, entre outros. E inibidores da integrase, como raltegravir e dolutegravir. Inibidores de fusão, como o T20. E os antagonistas de CCR5, que nós falamos também anteriormente. Então, aqui com os exemplos dos fármacos que são representantes de cada uma dessas classes. Então, a terapia inicial, a TARV inicial preferencial, ela é composta por 2 inibidores de transcriptase reversa, sendo um inibidor análogo de nucleosídeo e um nucleotídico. E eles são associados a uma outra classe de antirretroviral, né? Porque pode ser um inibidor de transcriptase reversa não nucleosídico, pode ser um inibidor de protease ou um inibidor de integrase. No Brasil, para esses casos em início de tratamento, o esquema inicial preferencial é feito pela associação de 2 inibidores de transcriptase reversa. Um inibidor nucleosídico, análogo a nucleosídico, que é a lamivudina, e um inibidor análogo a nucleotídeo, que é um tenofovir. Então, nós temos a lamivudina associada ao tenofovir, 2 inibidores de transcriptase reversa, associados a um inibidor de integrase, que é o dolutegravir. Exceção a esse esquema inicial preferencial é feito no caso de co-infecção HIV-TB e no caso das gestantes. Bem, esse esquema que foi citado, ele é o esquema inicial preferencial. Após falha terapêutica, vão sendo introduzidos novos esquemas terapêuticos. Também no caso de uma intolerância a um fármaco específico, esses fármacos vão sendo modificados. Esse quadro do PCDT, ele mostra o esquema de TARV inicial preferencial para adultos, como a gente acabou de discutir. Então, em adultos em início de tratamento, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Os comprimidos de tenofovir e lamivudina, eles estão disponíveis em dose fixa combinada, e aí o paciente toma também o comprimido de dolutegravir. Nos casos de infecção HIV-TB, se o paciente não tem critérios de gravidade, ele pode fazer o esquema com tenofovir, lamivudina e efavirenz. A gente vai discutir por que ele, mais à frente, que ele não poderia usar o dolutegravir por conta de fármacos que são usados no tratamento para tuberculose, que podem reduzir muito a biodisponibilidade do dolutegravir. E nesse caso, então, nesse paciente com co-infecção HIV-TB sem critérios de gravidade, a gente utiliza tenofovir, lamivudina e o efavirenz. Concluir o tratamento para a tuberculose, o paciente pode fazer a mudança, o switch do efavirenz para o dolutegravir. Nos casos do paciente que tem uma co-infecção HIV-TB, mas tem um ou mais critérios de gravidade, como uma contagem de linfócito TCD4 baixa, presença de outra infecção oportunista, ou houve necessidade de uma internação hospitalar, doença grave ou tuberculose disseminada, ele vai usar
tenofovir, lamivudina e raltegravir. Terminou também o tratamento para tuberculose, aí sim ele vai fazer a mudança do raltegravir para o dolutegravir. Bem, no caso de esquemas alternativos, né? Se o paciente tem intolerância ou contraindicação ao dolutegravir, o fármaco que a gente viu ali substituindo agora foi o efavirenz. Se o paciente tem contraindicação ao tenofovir, ele pode, né, substituir o tenofovir pelo abacavir. Só que nesse caso, o abacavir ele tem a presença de reações de hipersensibilidade graves, importantes, em pacientes que têm um alelo aí do HLA-B 5701. Então, se recomenda que antes que o paciente troque, né, para iniciar o uso do abacavir, que ele tenha feito esse rastreio para presença, para pesquisa, né, do HLA-B 5701. Isso seria o ideal. E naqueles pacientes em que o teste é positivo, eles não deveriam usar, então, o abacavir. Então, se o teste é negativo, pode substituir o tenofovir por abacavir. Mas se o teste for positivo para o HLA-B 5701, aí o paciente pode usar o AZT, azidovudina. Bem, a gente sabe que, às vezes, esse rastreio para a pesquisa desse alelo do HLA-B 5701 pode não estar disponível para todos os pacientes na rede pública de saúde. Nesse caso, seria o ideal recomendar, né, e orientar esse paciente para que ele fique atento às primeiras reações de hipersensibilidade para que a substituição desse fármaco possa ser realizada. No caso de intolerância ao efavirenz numa coinfecção HIV-TB, o efavirenz pode ser substituído, então, pelo raltegravir, que nós já tínhamos falado que era um fármaco possível para a coinfecção com critérios de gravidade. Com relação ao esquema de tratamento antirretroviral nas gestantes, né, a TARV ela é indicada para toda gestante infectada pelo HIV, é recomendada a realização da genotipagem, mas se recomenda que o início do tratamento não seja adiado, né, retardado pela espera do resultado desse exame. Os esquemas que eu vou discutir aqui com vocês, eles estão baseados no protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV, simples e hepatites virais. Está disponível na página do Ministério da Saúde com atualização em 2022, com base nesse relatório de recomendação aí desse PCDT número 568. Então, é com base nisso que eu estou fazendo esses esquemas, com base nesse documento. Bem, e aí o que ele diz? Esquema inicial preferencial para início de tratamento no primeiro trimestre, ou seja, até a 12ª semana de gestação. Então, aqui a gente está falando de gestantes que vão iniciar TARV no primeiro trimestre de gestação. Essa gestante não utilizou TARV previamente, né? Ela fez o diagnóstico agora e ela está gestante e está ainda dentro do primeiro trimestre gestacional. Bem, então nesse caso se recomenda, se a genotipagem pré-tratamento comprovar que tem ausência de mutações para inibidores de transcriptase reversa não nucleosídicos, o esquema preferencial é tenofovir, lamivudina e efavirenz. Se a genotipagem não estiver disponível, se ela indicar resistência aos inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, tenofovir, lamivudina e atazanavir com um buster, né, com associação aí com ritonavir. Bem, na impossibilidade, né, da composição da TARV com esses inibidores não nucleosídicos de transcriptase reversa e com o inibidor de protease mais o buster de ritonavir preferencial, que é o atazanavir, aí pode ser utilizado o darunavir com a potencialização, né, o buster do ritonavir. Bem, o dolutegravir ele não é indicado nesse início da terapia dentro do primeiro trimestre gestacional. Contudo, depois do primeiro trimestre, pode ser avaliada a troca do efavirenz para o dolutegravir, porque o dolutegravir tem menos efeitos adversos, é mais bem tolerado, né? Isso se for desejo da mulher. Agora, se a paciente está estável, tem boa tolerância ao esquema, a carga viral está indetectada, pode-se manter esse esquema que já foi iniciado, né? Isso é o que recomenda, então, o PCDT. Já a
partir agora do segundo trimestre gestacional, ou seja, a partir da 13ª semana de gestação, o esquema pode ser tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Então, agora a gente tem os inibidores de transcriptase associados ao dolutegravir, que a partir dessa idade gestacional é considerado seguro e aí ele pode ser utilizado. E aí o PCDT ele traz algumas possibilidades de esquemas alternativos quando tem contraindicação, intolerância a algum fármaco desse esquema inicial. Então, contraindicação dolutegravir, troca para efavirenz, mas isso se tiver genotipagem que mostra essa sensibilidade aos inibidores de transcriptase reversa não nucleosídicos. Contraindicação efavirenz, atazanavir, contraindicação atazanavir, darunavir. Se tem contraindicação do dolutegravir e a gestante está fazendo início tardio, né, do pré-natal, já a partir do 3º trimestre de gestação, aí avalia-se então a introdução já do raltegravir. Esse relatório de recomendação do PCDT, ele traz ainda esse fluxograma que exemplifica isso que nós estamos discutindo. Então, na gestante vivendo com HIV que vai iniciar a TRAV, né, coletar amostras, né, para a realização da carga viral, contagem de linfócito CD4 e a genotipagem. E aí ele traz, né, os caminhos aqui. Se é no primeiro trimestre de gestação até a 12ª semana, a mulher ela tem que ser abordada quanto aos benefícios, risco ao início da TAV, né? Tem que reforçar os aspectos da boa adesão, da importância da adesão na supressão da carga viral. Então, se essa gestante ela está em uso de TAV com boa adesão, o risco de transmissão vertical ele se torna muito baixo, ele sai aí de torno de 30% para menos de 1%. Mas a mulher ela tem toda a autonomia, né, na escolha de iniciar ou não a TAV durante a gestação. Então, em caso desse diagnóstico aí, início de tratamento no primeiro trimestre até a 12ª semana, ela vai iniciar com aquele esquema de tenofovir, lamivudina e efavirenz, se tiver mostrado a partir da genotipagem que tem sensibilidade ao efavirenz, ou em caso de não poder fazer a genotipagem, ou se tiver mutação, né, para inibidores de transcriptase não nucleosídeo, como é o efavirenz, atazanavir mais buster de ritonavir. Se já é após, né, a 12ª semana, 13ª para frente, inicia o tratamento com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, né, no início aí do segundo trimestre, que é o esquema preferencial para adultos, igual a gente já tinha discutido anteriormente. Segundo ou terceiro trimestre de gestação, é esse esquema também, né, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E aí os esquemas alternativos, como eu falei para vocês anteriormente, em caso aí de alguma contraindicação ou intolerância. Uma outra condição que precisa ser levada em conta, né, é no caso de uma gestante que já está em uso de TARV. Então, nesse caso, o manejo da gestante já em uso de TARV, mas que ela tem a carga viral indetectável, nesse caso, se recomenda manter o mesmo esquema de tratamento antirretroviral, desde que não tenha nenhum medicamento que é contraindicado durante a gestação. E aí ele recomenda que o ideal é não realizar a troca da TAV, né, numa gestante que está em boa adesão, assintomática, com carga viral indetectável. Então, ela tem critérios ali de boa adesão, tolera bem o medicamento. Essa troca, né, durante a troca, existe esse risco de escape viral, né, e aumento aí da carga viral e possibilidade de transmissão vertical. Então, ele faz ainda o PCDT, uma discussão muito importante com relação a defeitos no fechamento do tubo neural relacionados ao dolutegravir. Contudo, esse risco aí desse defeito de fechamento associado ao dolutegravir, ele é muito baixo. E aí ele coloca, né, esse defeito pode acontecer de forma aleatória, é um evento raro no Brasil, e o risco adicional desse defeito no fechamento do tubo neural associado ao dolutegravir é bem pequeno, né? 0,2 em comparação ao risco que é de 0,1 em pessoas que não estão utilizando o dolutegravir com HIV e não estão utilizando o dolutegravir. O fechamento do tubo neural se conclui até a 8ª semana de gestação. Então, de forma que se a paciente já estava usando dolutegravir e ela já passou desse período, trocar o dolutegravir poderia trazer mais riscos do que benefícios. Então, o guia ele faz essa pontuação com relação a isso. E aí, ele traz aqui, né, a TAV em mulheres que já engravidaram, né, e estavam em uso de dolutegravir. Então, se ela tem mais de 12 semanas de gestação, mantém.
Se ela tem 12 semanas ou menos, pode, né, deve-se trocar o dolutegravir para um inibidor de protease, como o atazanavir, e normalmente eles são associados, né, com o ritonavir. A gestante que está em uso de esquema de resgate com inibidor de protease, dolutegravir em qualquer fase de gestação, né, avaliar o risco de perda desse controle viral que uma modificação do esquema possa, né, acarretar. Então, a paciente ela já está em uso, mas é uma gestante que já está usando uma terapia de resgate após alguma subida, né, da carga viral. Então, trocar agora essa medicação poderia ainda levar um risco adicional, né, de um rebote viral e da possibilidade da transmissão vertical. E por fim, o guia, né, esse relatório de recomendação para PCDT, ele traz ainda o manejo da gestante já em uso de TAV, mas que tem carga viral detectável. Aí, nesse caso, né, avaliar a adesão dessa mulher, o principal fator, né, que normalmente está associado a essas falhas, né, da supressão viral é a adesão ao tratamento. Então, é muito importante essas orientações e verificar se a adesão estava correta, possibilidades ainda de interações medicamentosas e ela deve ser realizada, então, a genotipagem para adequação da TARV que essa gestante vai, então, utilizar. Então, a gestante, né, que já estava com HIV, né, em uso de TAV, se a carga viral é indetectável, a gente vai fazer aquele esquema que a gente falou anteriormente. Então, primeiro trimestre, já está em uso prévio de dolutegravir. Se tem menos de 8 semanas, deve, né, trocar para atazanavir com um buster de ritonavir. Se tem mais de 8 semanas, já teve aquele período de fechamento do tubo neural, né, avalie então a manutenção do dolutegravir. Ainda, né, se ela não teve o uso prévio do dolutegravir, mantenha esse esquema. E como a gente falou anteriormente, se a gestante, né, ela tá tudo bem, carga viral indetectável, ela tem boa adesão, mantenha o esquema. Segundo ou terceiro trimestre, pode manter a TARV, né? E se tinha dolutegravir já desde o início, só orientações a essa gestante. Agora, no caso de uma carga viral detectável, aí essa gestante tem que ser orientada quanto a aspectos de adesão, avaliar se houve alguma possibilidade de interação medicamentosa e a realização da genotipagem para agora ajustar o esquema com base no exame da genotipagem, né? Que vai indicar quais são as classes mais adequadas para essa gestante utilizar. Os medicamentos, né, mais adequados para ela utilizar. E na sequência o PCDT ele traz então esse quadro onde ele sintetiza esses esquemas que nós acabamos de discutir. Então, a tenofovir, lamivudina e o dolutegravir, né, se é após a 12ª semana de gestação, as contraindicações, né, aos fármacos e aí os fármacos alternativos que são adicionados são também colocados aqui. Então, até aqui nessa aula nós discutimos o esquema preferencial para adulto, no caso de uma co-infecção HIV-TB, o que é utilizado, e no caso das gestantes, né, quais são as possibilidades de esquemas de TARV.